Nasci em 1945 e vim para Setúbal cerca de 2 anos depois, porque nós éramos pobres, meus pais eram pobres, não tínhamos recursos e, entretanto, o Alentejo aquilo era só fome, pá. E os meus pais procuraram vir para esta zona à procura de melhores recursos, para sobreviver, ao fim e ao cabo. Embora todo o país estivesse na miséria, mas havia sítios melhores que outros. Setúbal seria possivelmente um deles. Pronto, e por aqui ficámos, no concelho de Palmela, mais propriamente, e sempre lá fiquei até há cerca de 10 anos atrás, que há cerca de 10 anos mudei-me para Setúbal. A poesia, sempre gostei da poesia, mas precisamente por isto que acabo de dizer, devido às dificuldades da vida, pouca disponibilidade, nunca me sobrava tempo para me debruçar sobre a poesia. Isso começou a surgir precisamente quando vim para Setúbal, ou seja, há cerca de uns 10 anos, e quando me reformei, foi nessa altura, e me aproximei aqui dos meios culturais da cidade, das pessoas mais conhecidas e que estavam mais ligadas à poesia, à música, e influenciado por isso foi quando me despertou mais o interesse pela poesia e quando comecei a escrever algumas coisas. Nunca escrevi muito, mesmo até hoje, até ao presente momento, nunca escrevi demasiado, ou demasiado, nunca é demasiado, mas pronto, nunca escrevi muito. Embora tenha editado um pequeno livro sobre letras de fado, que se intitula Fado e Fados, não escrevi muito para além disso. Tenho uns quantos poemas alinhavados para, numa próxima oportunidade, editar outro livro, que não surgiu ainda a oportunidade, porque, infelizmente, essa área está um bocadinho cara para quem não tem muitos recursos. Editar livros é um bocadinho caro. Tipo de poesia que escrevo. Eu escrevia todo o tipo de poesia, aquela poesia formatada, mais conhecida por popular, a quadra, a quintilha, a cestilha, o soneto, gosto muito de soneto, e exatamente nesse livro que eu escrevi, que é o livro sobre letras de fado, como é óbvio, letras de fado incidem principalmente nesse formato de poesia. Na quadra, na quintilha, na cestilha. Embora de há algum tempo a esta parte eu me tenha vindo a interessar também por outro género de poesia, aquela poesia que normalmente se chama o verso liso ou branco, ou a poesia livre. E nessa área tenho escrito mais alguma coisa ultimamente, porque comecei a ver que, de facto, é a área da poesia onde podemos dar mais largas à criatividade e à inspiração. A poesia formatada, limitada a rima, pode ser, de facto, muito boa, e temos grandes poetas, até poetas clássicos, se celebrizaram nesses formatos, mas eu hoje constato que a poesia, para nos permitir, de facto, revelarmos tudo aquilo que sentimos e que ela nos faz sentir e que ela nos transmite, a poesia não pode estar limitada a formatos nem a rimas. Tem de ser espontânea, tem de nascer e tem de brotar. Porque, na minha perspectiva, essa é que é a poesia realmente mais expressiva. Em Setúbal eu comecei a frequentar na altura, porque eram zonas, e isto tudo começou mais por estar ligado ao fado, porque foi numa altura que o fado começou a ter uma grande expansão aqui em Setúbal. Comecei a frequentar um local muito conhecido, muito tradicional aqui em Setúbal, que era o grupo desportivo da Fonte Nova, onde apareciam aí todos os fadistas de Setúbal e alguns dos poetas de Setúbal que escrevem em verso.
tais como Alexandrina Pereira, José Raposo, etc, etc. Eles de certa forma, até foram os dos que me influenciaram nesta área de escrever também para fado. E depois, à parte disso, também na biblioteca municipal havia de vez em quando alguns encontros poéticos. Depois comecei, entretanto, a frequentar a Unicet, a Universidade Sénior. Enfim, houve aí toda uma série de situações, digamos, de polos que me levaram a entusiasmar-me e a interessar-me mais pela poesia. E hoje faço aquilo que posso, como é óbvio, como qualquer um, aquilo que posso e que julgo ser o melhor, mas é sempre relativo, não é? Aquilo que a poesia ou que deixa de ser, é algo muito relativo e tem muito a ver com tudo o que nos rodeia, ao fim e ao cabo, com os sentimentos da pessoa, com o meio em que a pessoa vive, com a própria vivência da pessoa, a experiência de vida. Tudo isso está intimamente ligado àquilo que um poeta é, ou que pode vir a ser. A poesia tem de se sentir, a poesia não se pode inventar. Aliás, a poesia não se inventa, a poesia existe. E os poetas são quem vê e sente a poesia, quem descobre a poesia. E têm essa sensação, o poeta tem a sensação do que é a poesia, descobre o que é, sente onde está a poesia, consegue vê-la. E é precisamente por isso talvez por isso, que é poeta. Projetos para o futuro, tenho alguns poemas, portanto, já mais ou menos selecionados com o objetivo de os editar. Tem demorado porque as edições são caras, são um bocadinho caras, continuam a ser caras. As edições por conta própria, porque tem que ser por conta própria, tem que ser edição do autor, porque as editoras só conhecem os grandes nomes, que é o que eu não sou, não é? E, para além disso, tenho também um pequeno livro, esse em prosa, um pequeno esboço, por enquanto, que pretendo ir aumentando e, quando tiver tempo e se as coisas forem correndo normalmente, depois transformar realmente num livro, como deve de ser, e mandar editá-lo.